Olá pessoal, boa noite. Voltei, tô de volta. Aqui sou eu, Cíntia. Precisava gravar esse vídeo para vocês, para poder a gente conversar, bater um papo e eu contar um pouco o que aconteceu comigo e com a Carolina Vitória, né? Afinal, o que aconteceu com a Cíntia e com a Carolina Vitória? Eu tô um pouco longe das redes sociais. Tô fazendo esse vídeo muito amador. Não tem produção, tá vendo? Meu cabelo tá do jeito que deu. Passei no máximo um batonzinho, ainda tô um pouco abatida, mas tô viva, né? Eu queria começar esse vídeo primeiro lendo um versículo na Palavra de Deus, né? Pra compartilhar com vocês, que teve a ver com todo o momento que eu passei, com tudo que eu passei no nascimento da Carolina Vitória, tá? A Palavra de Deus tá em Romanos 8, tá? Romanos 8. Ele é uma passagem muito conhecida, né? É um versículo que eu gosto muito e que eu uso muito nas minhas pregações. Eu uso muito nas mensagens quando eu prego, independente do tema. Eu falo constantemente esse versículo e muita gente gosta dele, né? E diz assim, Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só que eu acrescento algo a esse versículo, não é acrescentar nada à palavra de Deus, mas eu acrescento algo meu pessoal e que eu vivi isso na prática, que eu sempre digo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e todas as coisas são todas as coisas, até as que dão errado, até as que saem do nosso planejamento, até o que foge do nosso controle, né? E quando eu digo que dá errado, não é que dá errado para Deus, dá errado para nós, porque nós criamos uma expectativa das coisas que às vezes é diferente do plano de Deus para nós. Então, entende que quando a gente faz um planejamento, um plano, organiza algo e sai do planejamento, se você vive segundo o propósito de Deus, se você orou a Deus, se você pediu a Deus direção para aquilo, e mesmo assim você planejou e aparentemente errou, não foi um erro. Foi a vontade de Deus, foi aquilo que Deus queria que acontecesse para a sua vida, no caso para minha vida e para a vida da Carolina. Então, baseado nessa visão, eu vou contar um pouquinho, vou tentar ser breve e vou ter que botar no canal do YouTube, porque vai ficar um pouquinho longo para explicar o que aconteceu. Todo mundo acompanhou a minha gestação, foi uma gestação muito boa, foi uma gestação a qual eu não tive nenhum problema de taxa, de alteração de açúcar, de alteração de pressão. Eu fiz dieta desde o início. Eu diminuí um pouquinho o açúcar em dado momento, porque meu açúcar não estava alto, mas estava um pouco próximo do ideal. E eu fiz tudo que eu podia. Claro, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que eu não me excedi em alguma coisa, que em algum momento eu não tomei um refrigerante, que em algum momento eu não comi uma coisa a mais, né? Mas assim, muito pouco, muito pouco. Então eu tava bem, muito bem. E fazendo todos os acompanhamentos, tomando todas as vitaminas, indo todo ao perinatal. O que começou a acontecer? Eu comecei a ter, não vou expor aqui muitas coisas, para não ser antiética, porque envolve hospital, envolve equipe médica, envolve pessoas e eu não quero fazer nenhum tipo de represária, não quero abrir processo, eu não quero ir contra ninguém, porque Deus falou para mim que era para deixar ele resolver, ele fazer justiça sobre as coisas e pronto, eu vou confiar em Deus. Eu tive muitos problemas com o plano de saúde, muito problema de pagamento, muito problema de autorização, problemas meus, problemas pessoais meus financeiros, problemas que envolveu pessoas, problemas que envolveu carência, mudança de plano, né? Tudo isso. Então isso já foi causando uma preocupação normal, um desequilíbrio meu emocional durante o processo da gestação, mas nada que eu pudesse dizer que estava grave, a gente achando que ia contornar. No 8º mês, já estava tudo certo de eu ter a Carolina Vitória de cesárea. Pela minha idade, eu não sou nova, não tenho vergonha nenhuma de dizer a minha idade, eu tenho 43 anos.
Então, eu já poderia ligar. Tive a autorização do plano de saúde para fazer a ligadura. E no 8º mês, eu descobri que a equipe médica que estava me acompanhando todo o período da gestação não ia mais fazer meu parto. A equipe, uma das pessoas se descredenciou e mandaram eu procurar uma outra equipe, um outro médico, em 15 minutos do segundo tempo, ou pagar um valor extra para essa equipe, coisa que eu não tinha. Eu já ia ter que pagar anestesia, que mesmo com reembolso tem que ter esse valor, anestesia com instrumentação. Beleza. Comecei uma saga de procurar outros médicos, pedir indicação, nenhum médico me aceitava, nenhum médico queria me marcar. E aí eu liguei para a ouvidoria do plano, solicitando uma urgência de algum médico para me atender. Me indicaram uma doutora muito boa, né, que me acolheu muito, foi muito legal. E essa doutora me recebeu e eu comecei a fazer a etapa final do último mês com ela. Bom, caí no seguinte problema, ela não ia poder fazer mais a minha ligadura, porque ela ia ter que mandar uma nova autorização para o plano. E o plano exige um prazo para mandar a solicitação de ligadura. O prazo dela já estava curto, ela não ia poder mandar. Então eu comecei a pensar, e eu estava sempre orando a Deus a respeito de como ter a Carolina. Eu vou ter de cesárea? Eu comecei a cogitar ter de normal a partir desse momento, por quê? Porque na minha primeira cesárea eu tive muita dificuldade na recuperação. Eu senti muita dor, eu fiquei muito impossibilitada. E eu tinha a tal rede de apoio, né, que todo mundo fala, muito grande. Eu tinha minha mãe, eu tinha a minha sogra, eu tinha várias pessoas na casa. Nessa situação atual, eu não ia ter tantas pessoas. A minha mãe já é mais idosa, né? Meu esposo ia começar a ficar comigo um tempo, depois já ia ter que voltar para trabalhar. E eu sempre ouvi falar que normal é a recuperação muito boa, que você tem a criança e daqui a pouco você já tá bem. Então eu falei, poxa, será que eu tô em condições de ter normal? Perguntei ao médico, perguntei à equipe, vi minha saúde, falou que tava tudo bem, que dava para ter normal, porque a recuperação seria melhor, ia ser melhor para eu aumentar, eu não ia ocupar tanto as pessoas. Pensei nisso, pensei no que seria melhor para mim e para a criança, a nível de recuperação, a nível de cuidado, a nível de amamentação. Então eu decidi esperar o normal, para ter o normal. E aí foi quando essa equipe falou que não podia fazer meu parto normal, que eu ia ter que fazer por emergência, entrando direto pelo hospital. Bom, eu já estava numa situação desfavorável, então já não faria diferença, mesmo que ela seja muito boa, que tinha sido tudo muito legal. E eu falei, bom, esse hospital é muito bom, eu acho que eu vou chegar lá na emergência. Todo mundo falou também que é bom, vai dar certo, né? Tava orando a Deus e a respeito da questão de Deus. Quando eu orava sobre cesárea, eu ficava com medo. Quando eu orava sobre normal, eu ficava com medo também. Mas a cesárea, eu não tinha paz, que era uma coisa diferente. Tipo assim, é como se toda vez que eu tentasse organizar, planejar e eu ter o controle, as minhas emoções me enganavam e eu mudava a decisão ali. E sempre orando, pedindo direção de Deus. Aí eu decidi ter o normal. Bom, a minha cesárea estava marcada, autorizada no determinado hospital, no dia 26 de julho, tá? Eu tinha que tomar café até 10 da manhã, internar até 1 da tarde, consequentemente, a gente deduziria que a cesárea seria na parte da tarde, tá? E tudo bem. Bom, no dia 25, eu em casa, eu tinha ido de manhã numa consulta médica, a última consulta antes da data que seria cesárea, para falar definitivamente que teria de normal. Aí a minha pressão deu uma pequena alterada naquele dia, né? A minha pressão sempre foi 12/8, normal, 12/8, 12/8. Naquele dia, minha pressão deu 14. E aí o médico deduziu que eu peguei muito garrafamento para chegar, demorei um pouco, aquele estressezinho para ida, que era por conta disso, mas que estava tudo bem. Não passou nenhum remédio, não viu nenhuma contraindicação do parto normal, examinou, viu a posição, viu minha barriga, viu tudo, tudo normal. Eu ia aguardar entrar em trabalho de parto para ter normal. Mas nesse mesmo dia, então dia 26 era numa quarta, terça-feira foi o dia que eu fui nessa consulta médica. Nesse mesmo dia eu cheguei em casa à noite, mandei mensagem para a doutora, porque era um médico e uma doutora, dois,
o médico principal, o assistente. Mandei mensagem para a doutora à noite, agradecendo, falando que eu não ia ter cesárea, que eu ia guardar o normal. E 3 horas depois que eu mandei mensagem para essa médica, eu comecei a sentir dor. Que todo mundo ficou dizendo aqui na minha casa, meu esposo e minha mãe, que era o tal de contração de treinamento. E aí foi até engraçado que eu falei assim, gente, se isso é contração de treinamento, eu não sei o que é contração, porque tava doendo pra caramba, a ponto de eu ir pra parede, botar a mão assim, igual quando você vai passar por um assalto, botar a mão assim, se esticar para respirar, que eu não aguentava. Era uma dor insuportável. E aí eu parti pra emergência do determinado hospital. E aí começou a minha saga e o desenrolar da história toda para vocês entenderem. Eu comecei sentindo dor e passando mal, mais ou menos por volta de meia-noite do dia anterior, da terça-feira, intensificando essas dores às 3 da manhã, a hora que eu cheguei no hospital, porque quando deu meia-noite eu ainda não tinha tomado banho, tinha coisa da bolsa que eu ainda não tinha arrumado, eu não tinha comido nada, eu estava muitas horas sem comer. Eu tinha que comer alguma coisa, porque depois eu já sabia que se fosse isso eu não ia poder comer nada. Então a gente demorou um pouco até cair a ficha, aquela tensão, aquele nervoso. Mas fomos. Então eu cheguei no hospital 3 horas da manhã. E eu fiquei sentindo dor de 3 horas da manhã até de manhã às 7 da manhã. Assim que eu cheguei, foi feito um exame de coração na neném, que estava tudo bem. Eu realmente estava começando a ter contração, mas eu não estava tendo dilatação do útero. O útero não tinha aberto. Então, eu tinha que esperar um tempo a contração aumentar e o útero dilatar. Era 7 horas da manhã, eu já não aguentava mais, a dor estava muito forte. E aí eu comecei a falar, gente, por favor, me leva para fazer o parto normal induzido, quando toma aquela injeção, aquela história toda. O médico falou que não podia. Não podia porque para fazer isso eu tinha que estar com dilatação de 3 e eu não estava com dilatação. Então eu falei, então tá bom, não tô com dilatação, não dá para fazer normal, você não pode fazer, então faz a cesárea. Falou também que não podia, que para fazer cesárea eu tinha que estar nas mesmas condições, eu tinha que estar em trabalho de parto. E trabalho de parto seria contração e dilatação. Cara, isso tudo era tudo burocracia de plano. O cara poderia ter feito, a equipe poderia ter feito, mas não quis fazer. E ainda falou assim, olha, as mulheres ficam aguardando mesmo, fica com essa dor. 1 dia, 2 dias, e você tem que ir embora para casa. Eu não tinha condições de ir embora para casa daquele jeito. Com muita dor, o que acontece com a pressão? A pressão sobe. Então, minha pressão continuou subindo, ficando alta ali em 14. Tá, meu esposo e minha mãe, eu vou falar meu pai. Meu pai descansa no Senhor. Pra quem não sabe, meu pai já descansou no Senhor no período de Covid. Bom, meu esposo e minha mãe brigou com a equipe médica dizendo que não ia me tirar dali. E aí a única maneira de eu ficar seria se a minha médica, a minha equipe, primeira lá anterior, viesse fazer meu parto. Bom, como era de um dia para outro que eu avisei, a minha autorização de cesárea já estava lá. Foi quando já estavam tentando ligar para minha médica desde a madrugada quando a gente chegou, né? E por algum motivo também, ela viajou, ela já tinha avisado, ela me pegou em cima da hora, lembra? Ela não posso nem exigir nada muito dela. E aí, nessa situação, ela não tava podendo atender. E foi atender de manhã e falou, olha, ela tá em risco. Não, não tava em risco, eu tava sentindo dor. Só que ela tava na parte da manhã em outro hospital fazendo outros partos. Então, não dava pra vir de manhã. A única maneira era eu ficar internada e eu aguardar até a parte da tarde. Só que presta atenção, gente. Era 7 horas da manhã. E eu me internar pra botar no quarto, pra me botar num soro, um remédio de dor. Um remédio que não tira dor, mas minimiza a dor. Eu consegui dar um cochilo muito leve, mas eu ficava gemendo, gritando. Não gritando com escândalo, porque eu sou escandalosa no meu normal. Mas eu queria tentar respirar, tentar manter o controle. Eu falei que sou escandalosa no meu normal, gente. Tô sendo sincera, o pessoal sabe. Eu falo alto, enfim, às vezes eu grito. Enfim, então eu tava tentando manter um controle pra não perder ali, né, a situação. Pra manter o controle assim, pra não piorar, entendeu? Bom, tava adiantando de nada. Então eu continuei sentindo dor. De 7 da manhã até 18h30 do dia 26. Entendeu? Sentindo dor o tempo todo. Mas a bebê tava bem, toda hora sendo monitorada, até aí tudo bem, porque a médica só podia chegar na parte da tarde. Meu parto tava marcado para 17 horas. Quando ela chegou, tinha uma outra mulher, o neném tava meio que atravessado, não sei o que foi. Ela teve que entrar no primeiro centro cirúrgico, fazer dessa menina
Eu, tudo bem, eu tava sentindo dor, mas eu não tava em risco pra fazer o meu 18h30. Ela veio, conversou comigo, falou assim, olha, eu sei que você tá com dor e tal, mas já aguentou até agora. Não dá, eu tenho que fazer assim. Enfim, e a gente aguardando o Senhor, né? Entrei, gente, agora chega a parte difícil. Entrei no centro cirúrgico, tudo muito bem, tomei anestesia, mal senti anestesia, eu tava com tanta dor que eu mal sentia a dor da anestesia. Aí parei de sentir dor, a partir do que a anestesia começou a fazer efeito. E tudo muito rápido, equipe muito ágil, muito sintonizada, né? E a Carol nasceu. Veio no meu peito, Ivan tava do meu lado, bateu foto, botamos música tema na hora do nascimento dela. A gente colocou aquela música assim, ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. A gente botou essa música na hora que ela nasceu. Tava tudo perfeito. Assim, comecei a chorar emocionada. Só que levaram a bebê pro lado e começaram a fazer uns procedimentos. E eu comecei a ouvir, né? Vira ela, não sei o que, não tá respirando, não sei o que, pega o aparelho. Aí eu falei, gente, o que tá? Aí eu falei, Ivan, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O Ivan entrou na minha frente, ficou de costas pra mim, eu não conseguia ver. E nessa hora, irmãos e amigos, a Carolina tinha engolido mecônio. E eu não sei se foi nesse processo todo de dor de espera ou se na hora que saiu, não dá pra saber. Então ela tava respirando com dificuldade, tinha ido pro pulmão dela. Teve que colocar negócio no nariz, negócio na boca, teve que fazer massagem de coxa, massagem de frente. Eu não sei, não sou da área de saúde, mas teve que fazer massagem cardíaca, teve que fazer um monte de coisa. Ela chorou muito fraco e não chorava mais, e não respondia. E eu comecei a chorar e comecei a perceber que tinha alguma coisa errada com ela e comecei a orar. Eu comecei a orar e falei, Senhor, salva minha filha, Senhor, age na vida dela agora, em nome de Jesus, vem, Santo Espírito. E aí foi quando a médica pediatra vem na minha frente com ela enrolada e fala assim, olha, a sua filha engoliu mecônio e ela precisa um pouquinho de oxigênio, a gente vai levar pra UTI e vai ficar tudo bem. Eu não entendi nada e eu levaram ela correndo, o Ivan foi correndo com ela. Aí veio a doutora do parto e falou assim, olha, isso pode acontecer e tal. Ela vai ter que tomar uns medicamentos e tudo mais, entendeu? Pra UTI. Quando você ouve o UTI, você já entra logo no desespero, né? Porque você sabe que é uma assistência intensiva, grave. UTI e CTI são siglas que eu também desconheço um pouco, mas a gente sabia que era grave, que precisava de acompanhamento. E aí me fecharam, fizeram o procedimento, eu fui pro quarto. E aí começou a minha saga de... Carolina ficou 8 dias na UTI. E eu fiquei 7 dias internada, sendo 5 dias no quarto e eu fiquei 2 na UTI. Por quê? Porque você ter um filho na UTI não é a mesma coisa de você ter um filho que... uma filha que vai pro quarto depois com você. Você fica no quarto, as outras crianças vêm dos outros quartos. A sua filha não vem, sabe? Sua filha não vem. E minha filha não vinha. Aí foram me falar, olha, ela não vai poder vir. Você vai ter que ir lá. E aí, irmãos, imagina. Eu toda costurada. Desculpa. Tendo alteração de pressão. Eles já começaram a me monitorar. Começaram a me dar um remédio. A alteração de pressão era emocional. Eu cheguei a postar para umas pessoas que ela tinha nascido. Bati foto naquela caixinha, que era uma coisa normal de qualquer bebê. Mas quando vai pra UTI, a caixinha é bem diferente. A caixinha tem um monte de fio, tem monitoramento, tem fio para soro, para hidratação, tem entrada furada na criança do medicamento. E eu tinha que ir para lá para dar uma assistência emocional para a própria criança, que precisa de contato, precisa de colo, precisa da tua mão ali, precisa ouvir tua voz. Mas tu não pode pegar, tu não pode fazer muita coisa,
Quando você pega, ela tá cheia de fio. Você vê as pessoas furando, botando coisa. E você fica assim, criança mal nasceu, tem horas de vida, já sofrendo tanto. Aí eu fiquei perguntando, Senhor, pra quê? Por quê? Por quê? Deus só falava pra eu confiar nele e viver aquilo. Desculpa, aí como eu sempre fiz em tudo na minha vida, fazer meu melhor, dar o meu melhor, dar o meu máximo. Me entregar o máximo para a salvação dela, para a melhoria dela, né? Quem salva é Deus, mas entende, né? No quesito saúde. Mas fato que quando eu fiz isso, eu esqueci de mim. E assim, eu ainda fiquei interagindo com muitas pessoas aqui fora, preocupada com muita coisa, com coisa que faltava no quarto, com problemas que eu tinha para resolver, sabe? Infelizmente eu tenho esse problema, sabe? De querer resolver tudo, de querer abraçar o mundo, de querer dar conta de tudo. Não deveria fazer isso, mas eu fiz. Achando que estava ajudando, achando que estava fazendo melhor. Por quê? Eu vi a minha mãe desesperada, preocupada comigo, preocupada com ela, não preocupada com ela. Minha mãe não viu ela. Meu filho não tinha visto ela, que era a irmãzinha. O próprio pai só teve aquele contato. E só podia entrar na UTI pai e mãe. E aí foi se passando os dias e eu tinha que ir lá todos os dias para tentar tirar leite, para tentar amamentar e para ir no tal do lactário. Gente, o lactário é um lugar esterilizado que você põe a bomba no seio para tirar leite. E tem várias mulheres que estão na UTI. E aí você tá no início, o leite ainda não tá saindo. E várias outras mulheres saindo leite. Mas é um clima muito pesado de dor, sabe? Eu entrava ali, eu não me sentia bem, eu não conseguia ficar ali, eu não conseguia tirar o leite. Eu falava assim, cara, mas eu tenho que fazer por ela. E aí tive que fazer estimulação, mas eu entrava ali em oração, me sentia muito mal. O meu não saía e, infelizmente, a nossa mente começa a pensar errado. Ai, a da outra tá saindo, o meu não tá saindo, será que o meu vai sair? E o tempo todo eu pensando, eu quero amamentar, eu quero amamentar. Eu quero amamentar a Carol, eu sei que isso vai fazer ela ficar bem, ficar forte, ficar saudável. Eu tinha orado muito isso na gravidez do Guilherme, eu orei também muito sobre isso na gravidez da Carol. E então eu quase não conseguia, não conseguia quase ser nada. Eu não conseguia deixar leite pra ela lá, meu leite. Teve que dar fórmula, teve que dar um leite, senão ela ia ficar com fome. E aí deram fórmula, né? Mas ela pegou bem, nasceu grande, uma bebê grande. Apesar de tudo, ela nasceu com 3 quilos 475 e 50 centímetros, mais ou menos. Eu tinha botado 53, mas eles corrigiram, mediram errado. Ela tá agora com 51 a 52. Agora que cresceu um pouquinho, cresce um pouco rápido, pelo menos 1 centímetro, já deu uma diferença. E ela nasceu grande, então não estava na UTI por causa de peso e tamanho. Estava por causa da questão do pulmão. Precisou entrar no antibiótico por 7 dias, não poderia sair em 7 dias, talvez ia poder sair em 5, não pôde sair em 5, porque bateu a radiografia do pulmão, deu uma alteração e acabou que ela foi evoluindo, aí foi diminuindo o oxigênio, saindo da caixinha foi para outro berço, saiu de uma unidade, foi para outra unidade, aí começou a diminuir o soro, começou a aumentar a quantidade de leite, só que eu não parava, porque eu tava toda costurada, cheia de dor, mas eu tava num andar, eu tinha que, de tanto em tantas horas, descer e subir toda hora, mesmo operada. Olha, gente, eu cheguei a entrar na UTI nos primeiros dias de cadeira de roda, eu não conseguia andar. Eu não conseguia andar porque eu tava muito debilitada, muito fraca. Então, eu não conseguia, só que eu não podia deixar de ir porque ela precisava de mim. Mas imagina você estando num estado que tu não tá nem se aguentando e você tem que ir porque uma outra pessoa precisa de você. E eu fui. E nessas situações, a minha pressão não parava de subir, não parava de oscilar. Até que, na sexta-feira, eu tive um pico muito alto de pressão. Eu tava quase caindo, quase tendo convulsão e eu tava meio que assintomática. As enfermeiras que perceberam e começou a caçar minha mãe, começou a falar pra minha mãe, cadê ela, cadê ela? Eu não tava no quarto, eu tava na UTI.
E aí, quando eu voltei, elas praticamente me prenderam no quarto. Minha mãe já tinha ido embora, tava só meu esposo, e falou que eu não podia mais sair, que dali eu ia pra UTI. Cara, minha casa caiu, minha cabeça assim. Foi aí que caiu a ficha de que tava grave a minha situação. Irmãos, eu quase morri. Eu fui pra UTI materna, a UTI da maternidade, a UTI de adulto, de mulher, né? E fui pra uma bomba de sulfato, uma coisa assim. Uma coisa lá, um produto que fica entrando no teu corpo lá por 24 horas e dá um calor e dá um frio. Só que 24 horas sendo monitorada, furada, sozinha, trancada, de sonda, com tudo. Irmãos, eu achei que ia morrer. Eu achei que tava no Vale da Sombra da Morte. Porque a pressão não baixava, e o negócio, o aparelho apitando, o negócio apitando, e um monte de remédio, e toma injeção no glúteo e no braço, e põe no soro, e põe no acesso, e faz não sei o que, e põe comprimido, e põe sublingual, e... Cara, eu não sabia mais, sabe? E por algum momento eu pensei assim, gente, eu não posso morrer, eu tenho que melhorar, eu tenho que sair daqui, né? E aí eu me lembrei, assim, que eu tenho que botar minha cabeça no lugar, pensar em Deus, levar meu pensamento a Deus e clamar pelo Senhor, e tem um propósito e um motivo de eu estar aqui, né? Enquanto eu tava lá, a Carol tava sendo cuidada lá pela outra equipe, eu não tinha o que fazer. Então eu fiquei na minha mente o tempo todo que eu passava situações difíceis, vinha 2 louvores na minha mente. Vinha o louvor da Gabriela Rocha. Eu poderia estar em qualquer outro lugar. A tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. E o outro é: te amo, Deus, tua graça nunca falha. Aí aquela parte fala assim: és fiel em todo tempo, que é bondade de Deus, né? O nome da música, o primeiro é Me Atraiu. Então eu ficava com essas 2 músicas na cabeça. E acabou que passou 24 horas eu naquela situação, orando a Deus, falando com Deus. De manhã botei num canal cristão que tinha uma palavra, que também não vou ser antiética de dizer qual é a igreja, qual a pregação, tá? O cara tava pregando uma coisa meio absurda, falou até o versículo certo, mas deturpou bastante a palavra de Deus. Eu achei que tava surtando, chamei a enfermeira, comecei a conversar com ela sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Já tava mais calma. Acabei como boa missionária, evangelizando a mulher, falando de Deus. Falei da Bíblia, a gente conversou. Eu fiquei uns 2 dias lá nessa unidade. E aí fui levada para tomar banho, cheio de fio. Voltei, fiquei em observação. Até que no domingo eu voltei pro quarto. E quando eu voltei pro quarto, era a questão seguinte: e agora? Carol sai em 5 dias, sai em 7, o remédio vai ser suspenso, eu fico com ela, vou para casa, só que eu não ganhei alta, porque a minha pressão continuava ainda desestabilizada. E aí eu descobri naquele dia que a Carol não ia sair no domingo, não ia sair na segunda. Tinha que fechar o ciclo de 7 dias, ia sair na quarta. E a minha alta, eles detectaram, fizeram um exame aprofundado para saber se eu ia precisar, tinha alguma coisa grave, se eu tinha desenvolvido uma doença gestacional, que é o tal do eclâmpsia, né? Não entendo também muito bem, tá? Mas é mais ou menos isso que falaram. E graças a Deus não era isso. Aí eles descobriram o problema, que tava muito óbvio, né, gente? Que eu tava tendo alteração, os picos de pressão por causa emocional, por causa da Carol. Então, assim, o fato de eu não estar com ela, preocupada com ela, a minha pressão tava melhorando. Então, o Ivan falou uma coisa pra mim que me deu um choque de realidade. Olha, é melhor você botar a cara da sua cabeça no lugar, melhor você se acalmar, respirar, porque senão pode acabar da Carol ganhar alto e você ficar. E eu falei assim, caraca, Deus, meu Deus, é isso mesmo, eu não posso.
E eu comecei a também a tentar me tranquilizar, continuar confiando em Deus, orando ao Senhor. Eu falei, eu não, tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. E aí aconteceu, de terça-feira eu ganhar alta. Terça-feira. Eu vou virar aqui até pra ver o calendário. Terça-feira, no dia 2. Dia 2, terça-feira. E a Carol só ia ter aula na quarta-feira. Agora preste atenção, gente. Mães de UTI, tá? Mães de UTI. É aquele mito, aquela situação. Você sai do hospital, vem pra casa sem o bebê. E aí você chega em casa, o berço tá arrumado, o quarto tá arrumado, tudo tá pronto pra criança e a criança não tá lá. E aí a mãe começa a ficar com aquela situação na cabeça de tristeza, de dor. Ah, porque eu cheguei, porque minha bebê não tá aqui, porque minha criança não tá aqui, porque eu não sei o que lá. E você vai agravando o quadro teu emocional. E vai agravando o quadro de como você tem que estar para receber essa sua filha ou esse seu filho. Então, o que eu entendi? Deus é o dono do tempo, Deus é o dono do passado, Deus é o dono do presente, Deus é o dono do futuro. O que significa? Deus está no passado, no presente, no futuro. Deus sabia que isso tudo ia acontecer. Deus poderia ter me dado uma resposta mais clara, ou eu que não ouvia Deus. Tudo são várias possibilidades. Deus poderia ter evitado. Só que Deus não quis, Deus queria que eu passasse por isso. Eu tive experiências assim incríveis com Deus dentro do hospital, de sentir a presença de Deus de uma forma genuína, plena, próxima, muito próxima. Então, naquele dia também eu pensei assim, quer saber? Se eu estou ganhando alta na terça-feira, é porque Deus também quer que eu ganhe alta na terça-feira. É porque Deus quer que eu venha antes, talvez para eu descansar, para eu respirar, para eu me recuperar. E no dia seguinte a minha bebê vai vir. Eu não vou entrar em casa chorando. Eu não vou entrar em casa me vitimizando, me lamentando. Ai, porque minha filha não veio. Ai, porque minha filha ficou. Ai, porque o quarto tá vazio. Eu decidi sair do hospital somente glorificando a Deus, pensando no que era a vontade de Deus, aquilo que Deus tinha de melhor para mim e para minha filha. Então eu pensei assim, Deus quer que eu vá para casa para eu descansar, para eu estar bem para receber a Carolina Vitória no dia seguinte. E assim eu fiz. Eu peguei, vim para casa, não encoquei, entrei na minha casa, agradeci o Senhor, tomei meu banho, comi, deitei e dormi. Tomei medicamento, tava tomando muito medicamento ainda, medicamentos que foram até a revisão. E assim eu fiz. Cheguei em casa, dormi, descansei e sabia que no dia seguinte era só acordar cedo para pegar a Carolina. Então, resumindo, peguei a Carolina no dia seguinte, na parte da manhã. A gente bateu uma foto que mal conseguiu aparecer o rosto dela. Eu, desde o dia que eu cheguei, agora eu quero fazer umas explicações aqui. Desde o dia que eu cheguei, eu não consegui botar uma foto, uma mensagem de que ela chegou. Eu não publiquei nada, nem eu, meu esposo. Quem postou coisa foi minha mãe, foi meu irmão. Enfim, eu não consegui, gente, porque eu cheguei aqui, eu tava com tanto efeito colateral de tanto remédio. Eu tive muito efeito colateral com uma dor de cabeça pós-jaquiana, que eles chamam, eu ficava quase enlouquecida. De madrugada eu tava tendo muito pesadelo, eu tava tendo muita dor de cabeça, eu tava quase desmanhando o tempo todo. Mas eu continuei ali, perseverando pra amamentar, pra cuidar dela. Então, eu não consegui. E agora eu quero abrir meu coração pra vocês. Eu quero pedir perdão, eu quero, em primeiro lugar, pedir desculpas a todas as pessoas que me mandam mensagem e que eu ainda não respondi. Eu vou responder em nome de Jesus. Eu vou responder uma por uma, tá? Vocês são importantes pra mim. Vocês não sabem o quanto eu me senti, eu e a Carolina amada, querida, quanto a minha família se sentiu especial. Eu sei que vocês oraram muito. Eu sei o quanto foi importante. A gente recebeu todos os carinhos, beijos, orações, presentes e ajuda. Uma outra coisa que eu quero dizer que no momento de desespero, o meu esposo já estava mais de não sei quantos dias sem trabalhar. Ele trabalha com aplicativo. Então a gente já vinha enfrentando muitos problemas financeiros de muito tempo. Então, como foi a semana inteira sem trabalhar, foi uma semana inteira sem conseguir pagar nada. E foi tudo uma avalanche ao mesmo tempo. A gente começou a receber mensagem do aluguel da casa para pedir a casa, do carro que tem que pagar a parcela do carro, sendo uma busca e apreensão, de um monte de coisa, de água que juntou com outra, de luz que juntou com outra que podia cortar. E assim, irmãos, eu tô sendo sincera, a gente
não vive com luxos, a gente não vive com exageros, mas o nosso orçamento aumentou muito, porque entrou as despesas da Carol, entrou questões do plano de saúde, como eu falei, que teve que fazer pela necessidade da equipe médica, exigiu uma coisa, depois eu não pude fazer com a própria equipe. Então, a minha mãe e o Ivan tiveram a ideia de fazer a vaquinha online, só para dar uma satisfação também, porque a gente sabe que hoje em dia tem muito picareta aí na internet, muito golpe, né? Eu sei que pode ser vergonhoso para alguns, mas eles acharam não ser vergonhoso pedir ajuda. A gente tem que ter humildade em pedir ajuda quando precisar. E eles acharam melhor fazer assim. E eu sou muito grata a todos que ajudaram, a todos que fizeram. A vaquinha, inclusive, ainda tá online, a gente nem bateu o valor, porque eram muitas coisas, acumulou muitas coisas, porque a gente teve que comprar um monte de remédio, teve que comprar um equipamentozinho para colocar aqui por causa dela, por causa de mim também, eu tava tendo muitas questões com pressão. E então, eu quero dar essa satisfação para vocês, eu queria contar o que aconteceu. Também eu queria agradecer do fundo do meu coração, tá? Não fiquem chateados comigo, com a gente, por nada. É realmente porque tá demorando a adaptação. Mas agora, a boa notícia é que eu estou conseguindo amamentar, tá? A gente teve que dar, mesmo com a amamentação, um pouco da fórmula, porque ela é uma bebê muito grande, muito faminta, tá? E graças a Deus é um bebê forte, ela ficou super bem, super saudável, mas com algumas restrições. Eu vou fazer depois outro vídeo mostrando ela, com foto dela, porque agora eu tinha que fazer o meu enquanto ela tá dormindo. Então, se eu pegar ela, acordar ela, eu não consigo falar com vocês. Mas, a única questão aqui, que outra coisa que eu não sabia, bebê de UTI não é bebê normal, igual aquele que nasce e vai pro quarto. Bebê de UTI tem uma série de restrições e aí está o meu desafio. Eu não posso sair com a Carolina Vitória por 3 meses. Vocês acreditam? Eu não posso passar o resguardo e voltar pra igreja. Eu não posso passar o tempo mesmo que eu esteja bem e ali dar uma voltinha com ela, entendeu? São 3 meses em casa, no casulo, só sair para médico, ficar afastada, tomar vacina, tomar as vitaminas, tomar as principais vacinas até o 3º mês. Depois do 3º mês, aí eu fazer aquela rotina que as mães já fazem depois de 40, 45 dias, né? Mas isso não é problema nenhum, eu tô de licença maternidade mesmo, vou ficar aqui na minha casa cuidando dela, né, me desenvolvendo como mãe, nova maternidade, nova criança, aprendendo mais com o Senhor. E é isso. Então, assim, para visitação também, para quem queria nos visitar, quer nos visitar, a gente também só pode deixar depois de mais ou menos um mês e pouco. Ela falou que tem uma onda de virose até mais ou menos setembro, outubro, que era para tentar evitar ao máximo. E não é por causa de Covid, mas pediu que quem viesse para visita colocasse máscara por causa dessa questão desse resfriado, qualquer coisa assim, que para qualquer pessoa é normal, mas para crianças que foi para UTI, teve questões de pulmão, tem que ter uns cuidados, né? Eu tenho orado a Deus para que Deus possa conservar minha filha em saúde, não ter tantas restrições assim e depois crescer forte e saudável. Mas é necessário seguir esses cuidados médicos inicialmente, tá bom? Então, gente, eu agradeço muito mais uma vez pela ajuda de vocês, todo mundo que ajudou, todo mundo que ofertou, todo mundo que mandou ajuda. Eu sou extremamente grata. Em especial, eu preciso falar de algumas situações, alguns lugares que foram essenciais. Eu não vou poder citar nomes para não ser injusta, tá bom? Mas eu vou falar de grupos de pessoas e eu quero que você se sinta representado por isso. Eu quero agradecer muito do fundo do meu coração a Igreja Adventista de Olaria, a toda a equipe da liderança, né, a toda a família pastoral lá, a todos os membros, todos os irmãos e irmãs. Eu quero também agradecer a Igreja da Penha Circular, Adventista da Penha Circular, que igualmente olaria toda a liderança, todas as famílias, a equipe pastoral também, que é a mesma,
tá? Todos os homens e mulheres daquela igreja, né? Eu digo que eu sou de 3 igrejas, né? Eu sou de 3 igrejas. Eu sou de Olaria, eu sou da Penha Circular e eu sou da Cidade Alta. A terceira igreja que eu quero agradecer é a igreja da Cidade Alta, que é uma igreja também, nossa, nosso coração. Todos os líderes, todos os homens, mulheres, jovens, todo mundo de lá também que nos ajudou. Eu quero agradecer o pessoal dos Valentes do Rei, que é a escola de evangelismo e escola missionária que eu faço parte, que também ajudou, contribuiu, que estava com a gente em oração. Também quero agradecer a minha família, em geral, parte de pai, parte de mãe, porque muitos tios, primos, muitas pessoas também me ajudou, também orou, também acompanhou. Eu quero também agradecer ao Instituto Princípios, que é a escola onde eu trabalho, que as meninas também ficaram preocupadas, também ajudaram, também oraram, né? E sempre me apoiam, né? E, assim, sem palavras, eu não quero citar pessoas, como eu falei, para não ser injusta, mas teve várias outras pessoas que, independente de igreja, não são dessas igrejas, mas são de outras igrejas, de outras denominações cristãs e evangélicas, a qual eu conheço, a qual eu já fiz parte, pessoas que também conhecem a minha família, conhecem minha mãe, conheceu o meu pai, que também nos ajudou, tá? Então, para vocês, que Deus abençoe poderosamente, retribua tudo que vocês fizeram pela gente, tá bom? E eu queria deixar no final uma palavra agora de oração, e eu vou ler um último versículo e vou orar, e aqui a gente encerra o vídeo, amém? E que Deus abençoe vocês. Bom, ó, a palavra para fechar foi a palavra que eu usei hoje no culto do pôr do sol. Eu tava com saudade do culto, gente, olha, te falar. Eu tô assistindo o culto online, eu assisto da minha igreja de Olaria e depois eu assisto a da igreja de Curitiba, do Pastor Flores, né? Quem não conhece aí, busca o link da minha igreja, eu vou colocar aqui, o link de Curitiba, do Pastor Flores também vou colocar. Eu vou colocar também para quem quiser e puder, quem se sentir tocado, mas depois que chegar no valor a gente vai fechar. O link da vaquinha, que ainda tá aberto, ainda tem algumas coisas que a gente ainda tem que fechar. Até que Deus abençoe com uma nova porta de emprego pro Ivan, uma porta de emprego melhor, né? E então, eu vou deixar aqui, e vocês fiquem à vontade para acessar, para acompanhar, tá? E aí eu vou fechar com essa palavra que eu dei, hoje eu que fiz o culto. Na verdade, eu dei a palavra, eu orei e o Ivan botou louvor. E a Carolina tava no meu colo, participando do culto, dormindo. E o Guilherme tava lá na programação jovem, com o Fernando lá na academia. Então, a palavra de Deus diz assim, Romanos de novo, eu gosto muito dessa passagem, Romanos 8, mas é versículo 18, diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Que palavra tremenda. Então eu finalizo com essa palavra. Vamos orar? Eu vou orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer por todas as pessoas, Senhor, envolvidas nesse processo que eu passei. Deus, muito obrigada pela tua mão poderosa que nos resgatou, nos curou, nos salvou. Deus, que todas as pessoas que possam ver esse vídeo venham ser tocadas de alguma maneira pelo teu poder. Senhor, venham talvez se identificar, receber algum conforto, algum alento de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor não perde o controle de nada, nem de ninguém, nem de nenhuma situação, Senhor. Que temos que somente nos entregar e confiar em Ti, confiar nos Teus planos, nos Teus projetos e nos Teus caminhos, Senhor. Abençoe os meus irmãos com ricas bênçãos, com prosperidade, com recompensa por toda a ajuda que eles depositaram para minha família, para Carolina, para mim, todas as orações,
Senhor, muito obrigada, porque isso é a prova do teu amor, da tua bondade, da tua fidelidade, sendo manifestada através das pessoas, sendo manifestada através da tua igreja, sendo manifestada através do reino de Deus. Muito obrigada, Senhor. E essa é a oração que eu faço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, amém. Deus seja louvado. Sobrevivi, aquela música, sobrevivi adorando. Gente, eu sou péssima pra cantar. Não conta pra ninguém não, péssima pra cantar. Cantei só algumas letras aqui, só pra vocês entenderem. Eu só sei pregar a palavra de Deus. Cantar, só Jesus, eu estrago com o culto. Eu posso cantar essa música, sobrevivi, né? Eu e Carol não pode cantar essa música. Então tá aí, Carolina Vitória vai estar daqui a pouco entre nós, né? Já está aqui com a gente, mas eu vou estar entre vocês. A gente vai levar lá para passear, vai levar lá para cachoeira, vai levar lá para os cultos, para as reuniões, né? Estará com vocês. Amém? Deus abençoe. Feliz semana, tá? E Deus seja louvado por tudo. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Nada sai do controle de Deus, nada sai do controle das mãos de Deus. Ele é soberano e Ele estabelece os desígnios dEle, a vontade dEle para seus filhos. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja dolorido, mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que você não tenha planejado isso, mesmo que você não queira o que você está passando, mesmo que seja um momento de dor, creia que o Senhor está com você, creia que isso tem a permissão e a autorização de Deus por um motivo, por um propósito. Depois você vai entender, que depois você vai crescer. Isso vai te trazer experiências com Deus, maturidade. Isso vai trazer testemunho para outras pessoas, tá? Então é isso que eu desejo, essa palavra que eu deixo para vocês nesse final de semana, nesse início de semana, tá bom? Deus abençoe e bom domingo. Tchauzinho, queridos.